Deus cura, Deus revela, Deus está falando conosco. Aleluia, Deus. A glória e honra do nosso Deus. Amém. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos ler uma passagem que se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 22. Honra e glória do nosso Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Glórias a teu nome, Pai. Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho do Rei. Aleluia, glória a Deus. Todos encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram e dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, podem se sentar. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos aqui na palavra de Deus, no versículo 22, a insistência de Deus com seus discípulos. Deus não insistiu, meus amados irmãos, com você por acaso. Deus não insistiu, meus amados irmãos, com você por coincidência. A insistência de Deus, meus amados, é porque Deus tem um propósito na sua vida. A insistência, meus amados irmãos, de Jesus com seus discípulos não foi somente para provocar um sentimento de frustração e não um sentimento de medo, mas sim para que os seus discípulos pudessem confiar em Jesus, mesmo em sua ausência. Glórias a Deus, aleluia. Quando nós depositamos confiança em Jesus, meus amados irmãos, nós andamos confiantes. Quando nós depositamos confiança em Jesus, meus amados, nós andamos de cabeça erguida, de peito estufado, aleluia. E não há medo, frustração que nos impede de seguir os nossos objetivos, porque o Cristo, o ungido, está conosco. O Jesus, o Emanuel, está conosco. Glórias a Deus, aleluia. Jesus, o Salvador, está conosco. Ele está aqui, meus amados irmãos, para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar. Glórias a Deus, aleluia. Deus não insistiu, meus amados irmãos, com você para você ser um derrotado, para você ser um desanimado, para você ser um desanimado, um derrotado, um fracassado. Aleluia. A existência de Deus, meus amados irmãos, é para que você saia da sua casa e venha à casa do Senhor e vê o poder de Deus na sua vida, para você ver o agir de Deus na sua vida. Nós viemos à nossa casa, meus amados, e entramos por aquela porta e nós não podemos sair da mesma forma que nós entramos. Nós temos que sair transformados pelo poder de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Mas para nós vermos o poder de Deus nas nossas vidas, meus amados, nós temos que tomar uma decisão. Aleluia. Decisão de coragem. Decisão de guerreiro, decisão de valente. Foi o que aconteceu com Pedro. Pedro tomou a decisão, e tomou a decisão na hora certa. Aleluia, glórias a Deus. Por isso Pedro viu o milagre acontecer na vida dele. Aleluia. E você quer ver, meu amado irmão, o poder de Deus na sua vida? Você quer ver, meu irmão, o poder de Deus na sua vida? Então saia do barco. A partir do momento que nós saímos do barco, meu amado irmão, nós podemos ver o poder de Deus nas nossas vidas. A partir do momento que nós saímos do barco, pastor, nós podemos ver a glória de Deus nas nossas vidas. A partir do momento que nós saímos do barco, meus amados, nós podemos ver o extraordinário acontecer em nossas vidas. O extraordinário, meu amado irmão, né? Quando nós entramos por aquela porta e vimos revelação surgindo da pastora, vimos o aleijado andando. Não é somente isso. O extraordinário, meu amado irmão, é quando você olha para você mesmo e vê que você mudou. Amém. O extraordinário, meu amado irmão, é quando você anda e vê que você está andando diferente. Quando você anda lá na rua, meu amado irmão, o pessoal vai olhar para você e vai falar: não, aquele está diferente, aquele está transformado. Glórias a Deus e aleluia. O seu falar, meu amado irmão, é diferente. Glórias a Deus. Aí você vê o poder de Deus na sua vida. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Santo Deus. Glórias a Deus e aleluia. Aleluias. Obrigada. Mas, meus amados irmãos, como nós vamos poder ver o poder de Deus nas nossas vidas, sempre que nós não saímos do barco?
Aleluia. Nós temos que sair do barco, meus amados irmãos. Quando nós saímos do barco, meus amados irmãos, algo acontece nas nossas vidas. Amém, Deus. Aleluia. Quando nós saímos do barco, meus amados irmãos, Deus opera milagre em nossas vidas. Não tem como, meus amados irmãos, nós estarmos sentados nessas cadeiras confortáveis e vendo tudo acontecer ao nosso redor e nós não levantarmos para fazer algo para atrair um milagre em nossas vidas. Não tem como, meu amado irmãos, nós ficarmos sentados e vendo tudo acontecendo lá fora, Deus precisando de te usar para falar com a vida lá fora, e nós sentados de braços cruzados, vendo tudo acontecer em nossas vidas. Não vai acontecer o extraordinário em nossas vidas, porque nós temos que levantar, nós temos que fazer algo para Deus. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Não tem como, meus amados irmãos, nós estarmos dentro de um barco com medo. Não tem como nós estarmos dentro de um barco acovardando-se, aleluia, preguiçoso, dormindo, aleluia, glórias a Deus. E nesse momento, meus amados irmãos, esse medo e essa preguiça vai sair em nome de Jesus, porque Deus está liberando um espírito de coragem para você, Deus está liberando um espírito de valentia para você, Deus está liberando um espírito de batalha para você, e um espírito de ousadia para a sua vida. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Deus. Mas olha, meus amados irmãos, a ousadia de Pedro, quando no versículo 28, quando Pedro disse para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aleluia. Mas o que Pedro queria dizer com isso, pastor? Pedro estava doido, para mim Pedro estava doido em meio àquela tempestade. Em meio àquela tempestade, para mim Pedro teve uma amnésia. Porque Pedro, meus amados irmãos, quando você vê que está tudo preto para o seu lado, você pede para Deus para te tirar daquela situação. Não, mas Pedro queria entrar e andar sobre as águas. Aleluia, glórias a Deus. Meus amados irmãos, Pedro ele viu que ali no barco não dava. Sem Jesus no barco não dá, meus amados irmãos. Sem Jesus no controle não dá, meus amados irmãos. Pedro pensou: eu vou ficar coladinho com Jesus, eu vou ficar agarradinho com Jesus, eu vou ficar de mão dada com Jesus, pastor. Eu vou correr para perto do meu Jesus, porque com Jesus, meus amados irmãos, não tem barreira, com Jesus não tem vendaval, com Jesus não tem mar, que nós estamos atravessando, cantando o hino da vitória. Aleluia, glórias a Deus. Esse é o Deus que eu sigo, meus amados irmãos.